Muito bem, estamos ao vivo aqui pelas plataformas digitais da Banda B, tanto no Instagram quanto no Facebook, também no YouTube. Obrigado pelo carinho nessa manhã de terça-feira, hoje dia 26, né? Dia 26 de outubro. E a nossa convidada hoje é a candidata do Partido Comunista do Brasil. O PT lançou a estudante Camila Lanes. Ela tem 24 anos, ela é bastante jovem, é estudante de letras, presidente da União da Juventude Socialista e vice-presidente do PCdoB em Curitiba. Obrigado por atender o nosso convite. Estamos aqui pelas plataformas da Banda B. Tá, Camila? E eu começo perguntando, 24 anos, qual a experiência que você tem na área política e por que lançou, né, a sua candidatura a prefeita de Curitiba em 2021, do que você acredita o que você acredita que pode fazer de diferente na nossa política? Primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham. Agradeço mais uma vez aqui por ser uma das principais porta-vozes desse momento democrático que nós estamos passando no nosso município. Chamo Camila, tenho 24 anos e as experiências que eu pude acumular durante todos esses últimos 10 anos em trajetória à frente do movimento estudantil me trouxeram a necessidade de nós ocuparmos a política, né? Em especial eu, uma jovem mulher que sou estudante de licenciatura, pretendo ser professora, por entender que nós precisamos ser prioridade na gestão. Então, eu aceitei o convite que foi me feito a partir do meu partido. Ficamos aí durante os últimos meses estudando a nossa cidade, me aprimorando ainda mais, inclusive, o conceito que nós temos sobre o que é uma cidade democrática. E a necessidade de me lançar é em especial por fazer com que as pessoas entendam que dentro da política existem pessoas com propósito, existem pessoas que querem realmente mudar as nossas cidades, o nosso país, e que não é todo mundo igual, como muitos dizem por aí, pelo contrário, né? Então, me colocar à disposição com tão pouca idade, 24 anos, às vezes assusta as pessoas, assim, meu Deus, tão jovem. Mas está na hora também da juventude tomar suas responsabilidades e estar à frente também dos processos de avanços das cidades onde nós habitamos. Eu esqueci de avisar a candidata, a gente tem 20 minutos, tá, dessa entrevista, e aí, terminando o tempo, eu dou ainda mais um minutinho para as suas considerações finais. Deixa eu tocar já no assunto da crise hídrica e recuperação econômica pós-pandemia. O que o seu governo vai fazer nesses quesitos? Falando sobre a crise hídrica, nós precisamos entender que isso é um impacto ambiental, acima de tudo, né? Nós estamos agora sendo cobrados pelas milhares de problemas, aí, milhares de questões que nós temos com o meio ambiente. Então, nós precisamos, além de aumentar os recursos para que a gente possa cada vez mais melhorar não só a extração, mas também a qualidade da água que é colocada para os nossos moradores, nós precisamos fazer um replanejamento hídrico. Nosso plano hídrico aqui na nossa cidade, ele é um pouco antigo, para não dizer muito. E sobre a questão econômica, antes de qualquer coisa, nós precisamos controlar a pandemia. Tenho conversado com muitos comerciantes, varejistas, tenho conversado aqui com o nosso meio pequeno empresário e todos eles relatam. Para nós, não nos basta somente uma renda básica, necessitamos também que os nossos clientes, né, que os nossos consumidores tenham saúde para sair das suas casas e consumir. Então, nós precisamos também falar sobre a retomada econômica, falar sobre o aquecimento da economia local, sobre investimento, sobre valorização do nosso comércio, mas também falar sobre o controle da pandemia que está nos afetando. Bom, muito se fala em liberalismo econômico, a questão, e a candidata preconiza a desprivatização, né? Por que, na opinião da senhora, privatizar ou terceirizar não é o caminho? Porque isso foge do controle da administração pública. O que compete à administração pública precisa ser atividade, precisa ser prioridade da administração. A questão sobre a privatização e a terceirização é porque a forma como foi tomada no nosso município ausenta da prefeitura o acompanhamento, a transparência e a gestão à frente, por um exemplo, da educação e da saúde, que são dois serviços que a prefeitura deve colocar como prioridade. Nós precisamos investir cada vez mais recursos públicos para essas instâncias públicas. E aí, a gente tem conversado muito, né? Nós temos aí na nossa cidade tanto o setor privado quanto o setor público. Eu não sou contra a criação de concessões, não sou contra a criação de parcerias, mas eu sou contra a ausência de transparência e a ausência de gestão à frente desses dispositivos. Nós precisamos ser mais responsáveis pelas atitudes tomadas. Hoje a Prefeitura de Curitiba e alguns órgãos da nossa sociedade, de modo geral,
utilizam muitas as ONGs para ter essa parceria, esse complemento desse serviço. Na sua visão, como isso deve funcionar melhor, essas parcerias que hoje estão sendo utilizadas por diversos municípios e estados também? Acho que são necessárias. Eu acho que quanto mais a prefeitura ter contato com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, com a própria administração, com os servidores, todo esse diálogo podem criar pontos que podem fazer da nossa cidade ainda maior. Curitiba tem um grande potencial de crescimento, mas para isso é necessário diálogo, efetividade, né? E garantir eu vou bater muito na questão da transparência, porque é para nós algo muito valioso. Acho que uma gestão transparente ela pode ter contato com quem ela bem entender, contanto que ela tenha seriedade nas ações tomadas. Com relação à educação, bom, a gente acompanha por esses anos que passam, sempre eu não diria uma briga, mas uma divergência de opiniões de servidores públicos, principalmente os professores e os administradores da Prefeitura de Curitiba, né, passa a gestão, entra a gestão, sempre há aquele, né, problema de divergência, principalmente no que se diz respeito ao salário e à remuneração. No seu plano de governo e até na sua propaganda eleitoral, a senhora diz que vai elevar o nível aqui de remuneração dos professores em Curitiba para um patamar o melhor do Brasil. Da onde tirar recursos para isso, né? Vai tirar de qual setor, como trabalhar financeiramente? Primeiro que nós temos um Fundeb permanente que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional e ele pode nos ajudar, em especial, a elevar aí as estruturas financeiras, pedagógicas, materiais da educação pública em Curitiba. Nós precisamos investir mais em educação, porque um município que investe em educação investe em seu futuro, investe nos processos democráticos. Claramente, nós temos um problema, e não é só com o servidor de educação, são com todos os servidores aqui do nosso município. Nós temos muitos planos de cargo, carreira e salário congelados por questões financeiras, como alegam a prefeitura. Então, o meu compromisso é primeiro sentar com o Tribunal de Contas, entender qual é a prioridade desse município, remanejar, inclusive, esse financiamento. O Fundeb vem, em especial, para conseguir auxiliar nesse aumento, porque a questão aqui não é só aumentar o salário do professor. Nós precisamos melhorar também a qualificação dele, a formação continuada e as estruturas das escolas, porque ao aumentar o salário não vai garantir que o professor consiga ter maior desempenho dentro da sala de aula. Mas para isso a gente precisa planejar. A minha proposta é sentar com o Tribunal de Contas e colocar na ponta do lápis o quanto essa conta o quanto custa para o município, o quanto nós podemos elevar para garantir cada vez mais a valorização do servidor público. O que a senhora vai levar de experiência desse ano de 2020, caso seja eleita prefeita, no caso da saúde? O que a senhora tem visto de errado? O que a senhora propõe, possivelmente numa eleição sua, na sua administração, no caso, né? Primeiro, não podemos fechar postos de saúde, não podemos fechar UBS, nós não podemos diminuir o tamanho dessa máquina que hoje tem garantido vida de pessoas. O Brasil hoje só não está numa crise pior porque nós temos um sistema robusto de saúde pública. Isso precisa ser valorizado. Nós precisamos ouvir melhor e mais os nossos médicos. Uma experiência que eu posso levar não só para pós-eleição, para a minha vida. Um gestor precisa ouvir mais do que falar, e falta isso na atual gestão. Nós precisamos dialogar, em especial com as equipes de saúde que estão enfrentando dentro dos hospitais da nossa capital a pandemia, e elevar o nível de conscientização. Porque para nós, e para mim pessoalmente, é muito sensível a gente andar na rua e ver várias pessoas sem o uso da máscara, por não acreditarem que elas, colocando a máscara, elas podem ajudar, inclusive, na diminuição do contágio. Nós precisamos elevar o nível de conscientização e, acima de tudo, valorizar os nossos profissionais de saúde, colocando eles, em especial, na ponta do diálogo e da elaboração de como nós vamos contornar isso em 2021. No seu plano também existe a criação, ou serão criadas, subprefeituras. Elas vão ser instaladas nas atuais, que nós temos, que são chamadas de Rua de Cidadania, né, mas também são consideradas administrações regionais, ou não? De que forma que elas irão funcionar? Nós queremos reelaborar a atuação que a Rua da Cidadania tem, desde colocar mais dispositivos. Faltam aí algumas coisas que poderiam colocar a Rua de Cidadania, um acesso pleno à cultura, ao lazer, à saúde, à educação. E além disso, né, nós queremos
reaproveitar esses espaços para criar aí subprefeituras. O que seriam subprefeituras? De fato, um local onde o cidadão ali da regional pode ter mais próximo de si a prefeitura em si, diálogo de fato com a administração pública, tanto para tirar dúvidas quanto para fazer sua reclamação ou sua solicitação de serviço público. E para isso nós queremos utilizar as ruas de cidadania e ampliar elas também. Acredito que faltam teatros, faltam espaços de lazer, e para isso a gente precisa rever aí esse método, que é muito legal. Claro, as ruas da cidadania elas têm um papel importante nos bairros e nas regionais da nossa cidade, mas eu penso que elas podem ser reformuladas para garantir cada vez mais a aproximação do cidadão curitibano com a prefeitura. E isso inclui o serviço da prefeitura também, né, candidata? Sim. Bom, falando sobre a região metropolitana, é citado no seu plano de governo a metropolização. Atualmente a gente já tem, né, um consórcio metropolitano aqui em Curitiba, inclusive nós temos a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, que é a SOMEC. Na sua opinião, o que precisa mudar? Primeiro, questões de transporte, relações econômicas e até mesmo a forma como nós vemos a região metropolitana. Porque minha família é da região metropolitana, mora em São José dos Pinhais. E às vezes eu sinto que as regiões metropolitanas são grandes cidades dormitórios que as pessoas elas vêm todos os dias para Curitiba e retornam para suas casas no final do dia. Nós precisamos fazer com que essas pessoas, que sejam esse perfil, elas se sintam partes da cidade. Que elas também se sintam um pouco curitibanas, por mais que elas não sejam naturalmente aqui da capital. E para isso a gente precisa reavaliar nossas relações. Curitiba não pode ser uma cidade isolada por ser capital. Curitiba tem que criar pontes, né? Trazer investimentos e levar investimentos em especial para essas cidades que são partes importantes da nossa região. A grande Curitiba, como é conhecida, precisa ser de fato uma grande Curitiba. E as políticas que nós somos aplicadas aqui, elas precisam se estender para conseguir, em especial, elevar, quem sabe, trazer a Curitiba um exemplo de uma cidade que, além de cuidar do seu povo, cuida dos povos e das cidades que estão aí em torno. Moradia. Hoje a gente tem, é um problema crônico e histórico também da capital, a famosa fila da Coab. E Curitiba, ela já tem, né, na sua área, vamos dizer assim, disponível para construção já um excesso, e a demanda ela é muito grande e não temos área para isso. Na sua opinião, qual que seria a melhor estratégia para tentar minimizar, né, essa espera de muita gente? Nós precisamos fazer a criação assim, emergencial da Secretaria de Habitação, porque nós temos alguns problemas sobre moradia. Nós temos pessoas em situação de rua, pessoas em vulnerabilidade social, e nós temos quase 196 mil pessoas em moradias irregulares no nosso município, que somam bairros do Pilarzinho, Água Verde, Capão Raso e Bairro Alto. Eles juntos somam a quantidade de pessoas que moram irregular, têm suas moradias irregulares. Para isso é necessário um plano de urbanização, levar de fato asfalto, água encanada, energia, qualidade de vida, escola, saúde para os bairros mais afastados. A questão da criação da subprefeitura é justamente para que nós possamos criar espaços de diálogo permanente com as pessoas que moram no Caximba, no Tatuquara, que moram no SIC, que moram no Parolim, que moram aqui no Pilarzinho, onde eu tenho residência, porque nós precisamos de fato garantir que a nossa cidade tenha moradia digna. E aí, sobre a Coab, nós precisamos aí rever aí alguns pontos para conseguir diminuir esse tamanho dessa fila, porque de fato tem muitas pessoas esperando. E eu conheço muitas, inclusive, que desistiram da fila e voltaram à moradia que é hoje inapropriada, ou que ela não tem tamanha qualidade quanto poderia, por não aguentar mais esperar. Então nós precisamos de fato dialogar com essas pessoas, ouvir elas para entender o porquê que elas ou não querem sair das suas casas ou porque elas deixaram da fila. E também resolver esse problema da fila, porque nós temos um problema no nosso município, né? Nós temos muitas filas. É fila para vaga na creche, é fila para conseguir o passe livre, é fila para Coab, é muita fila. A gente precisa diminuir elas. Falando em fila, e a candidata tocou num aspecto sobre, a gente falava até há pouco, a valorização do profissional, e a gente citou aqui o professor, de uma forma geral, do servidor público, né, do funcionalismo público municipal. E a senhora citou também agora as filas que mães, pais responsáveis, às vezes têm que suportar, têm que encarar para matricular seu filho em um CMEI, uma creche. Como que, paralelamente, a senhora vai conseguir valorizar, aumentar a perspectiva de renda do servidor municipal, principalmente o professor, e também adequar a demanda dessas crianças às creches aqui de Curitiba?
Nós temos 9.000 crianças sem vagas na creche, 6.000 crianças que este ano, por conta da pandemia, retiraram suas matrículas das escolas privadas e que possivelmente no ano que vem vão procurar oferta na escola pública. Nosso município hoje ele faz convênio com as instituições privadas para conseguir diminuir esse tamanho de fila. E a minha alternativa é que nós possamos construir mais creches, garantir maior efetivo dos nossos profissionais de educação e, acima de tudo, entender. Tem muitos candidatos que falam sobre o retorno das aulas no ano que vem, que nós vamos voltar às aulas, só que eu tenho muitas dúvidas e tenho uma convicção. Volta às aulas com a pandemia, colocar toda a nossa Curitiba de volta em risco. Para isso, a gente precisa ter cirurgicamente um plano urgente de retomada. E, além disso, um plano urgente de como nós vamos atender o pai e a mãe que hoje não consegue mais manter o seu filho dentro de casa e precisa trabalhar. A nossa prefeitura precisa ter desde o cuidado com aqueles e aquelas que estão dentro das salas de aula, quanto aqueles que não estão. E nós precisamos colocar uma meta. Nos próximos 4 anos, eu espero que na próxima eleição, nós não tenhamos, em meio aos discursos dos nossos candidatos, a ausência da falta, a falta de vagas nas nossas creches. A gente precisa superar isso. Curitiba é a cidade, a maior capital do sul do país e não pode ter em sua realidade crianças sem vaga na creche, sem vaga na escola, porque é garantir o futuro de uma geração inteira que em alguns anos vai participar efetivamente da vida econômica da cidade. Bom, então a senhora comungou da opinião de que é necessário que as aulas presenciais, no caso, voltem, mesmo ainda sem a elaboração de uma vacina aprovada pela Anvisa, pelos meios correspondentes. Nós precisamos reformular um currículo. Hoje existe uma aula remota no nosso município, isso se dá em especial porque os nossos profissionais aprenderam da noite para o dia a conseguir dar aula online. Mas nós precisamos entender que a volta às aulas em meio à pandemia, em meio a uma situação onde sem vacina, sem testagem em massa, sem o rastreamento da disseminação do vírus, pode pôr em risco a vida de milhares de familiares, milhares de crianças, milhares de profissionais, em que pese especial que os nossos profissionais de saúde também fazem parte considerável do grupo de risco. Então, não, nós não vamos retornar às aulas. A gente precisa elaborar como nós vamos garantir a universalização do acesso ao ensino, para garantir que cada criança nesse município tenha, de fato, o aprendizado garantido dentro de casa e, acima de tudo, criar auxílios e dispositivos que possam facilitar a vida dos pais, porque, de fato, não é fácil você educar, ainda mais dentro de casa, em meio à pandemia, com acesso à internet precário, com as crianças correndo, não é algo simples. E nós precisamos ter, assim, uma dedicação exclusiva a resolver esse problema no ano de 2021. O Conselho Nacional de Educação já colocou que no ano de 2021 é aula remota, sim, por entender que não existe condições do retorno das aulas presenciais. E nós precisamos atender essas demandas por entender, em especial, que nós precisamos preservar vidas acima de tudo. Candidata, a gente está conversando com a candidata do PCdoB, Camila Lanes, e na contramão dos demais candidatos, que inclusive eu já entrevistei aqui, que falam em reforçar a Guarda Municipal no quesito de armamentos, na implementação de câmeras para uma biometria facial, vamos dizer assim, a senhora é contra o armamento da Guarda Municipal e o desarmamento imediato da Guarda Municipal, caso seja eleita. Por quê? Então, eu quero aqui publicamente rever este ponto, porque foi um erro apresentado no meu programa de governo, que somente foi colocada e depois de algumas perguntas que me foram lançadas. Ontem eu tive a possibilidade de sentar com o sindicato dos servidores da Guarda Municipal, ouvir deles as demandas, e eu não sou contra o desarmamento, aliás, eu não sou a favor do desarmamento imediato, pelo contrário, eu sou a favor da renovação do armamento desses profissionais que têm aí hoje dispositivos que são mais antigos que eu e muitos dos servidores que utilizam. Precisamos valorizar os nossos profissionais de segurança. Eu sou a favor da municipalização da segurança pública. Nós não podemos militarizar a nossa Guarda Municipal. Nós não podemos desvalorizar estes profissionais. Hoje temos um efetivo de 1.500 guardas que não têm direito a vale transporte e a vale alimentação. Então, eu queria aqui repactuar, na verdade, me retratar a mais que me ouvem, até mesmo a vocês, porque foi um erro que foi apresentado, nós já estamos corrigindo isso no TSE e eu espero, inclusive, ainda hoje nós vamos lançar nossas propostas de segurança pública, que pese falando sobre o servidor público, porque de fato foi um erro de termos e um erro
que infelizmente ocorreu, mas que bom que nós podemos ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Nós precisamos valorizar esses profissionais e garantir em especial que eles tenham armas não letais e letais de qualidade e que eles tenham treinamento para a utilização destes. Afinal, eu sou contra o armamento da população, não acho que tem que ter arma de fogo para civil, mas os nossos agentes de segurança pública precisam sim ter um armamento de qualidade, precisam ter formação e precisam ter qualificação para a utilização delas. Bom, a gente tem mais 1 minuto e 10 aqui. Se a candidata Camila Lanes do PCdoB for eleita prefeita de Curitiba, fico aqui e deixo essa pergunta final: qual vai ser o seu primeiro ato? E já emendando com as suas considerações finais e já também agradecendo a sua participação aqui na Banda B, as nossas plataformas, por essa entrevista. Queria primeiro agradecer mais uma vez aqui o convite e queria colocar, nossa prioridade para o ano de 2021 é a retomada da nossa cidade, mas com responsabilidade. Não há nenhum projeto de governo que possa ser efetivado sem antes nós controlarmos a pandemia. Não há nenhum prefeito e prefeita que vá conseguir ter a paz de conseguir fazer sua gestão sem antes nós controlarmos esse grande problema de saúde pública que nos afeta. Por isso, a minha primeira ação à frente da prefeitura será convocar uma grande ouvidoria e um grande espaço de debate sobre como nós podemos intensificar, junto às nossas equipes de saúde, os tratamentos, o rastreamento da disseminação do vírus, as testagens em massa, para que nós possamos, de fato, entender aonde são as regionais mais prejudicadas, as menos prejudicadas, para que nós possamos, assim, começar esse plano de retomada econômica, de retomada educacional e retomada da vida da nossa cidade. A gente precisa ter mais diálogo. Um gestor não precisa ter todas as respostas do mundo. Basta ele ouvir, basta ele dialogar. E é isso que eu estou propondo. Eu proponho fazer a conferência de educação com os nossos servidores de educação para reformular, inclusive, o próprio plano de carreira deles. Eu proponho fazer uma conferência da saúde para que a gente possa ouvir os nossos profissionais de saúde e assim por diante com todos os setores que alimentam, do setor privado ao setor público, do setor produtivo à cultura. Nós precisamos garantir que a prefeitura seja uma grande ponte entre esses grandes setores para que nós possamos, de fato, crescer. A nossa cidade é enorme, a nossa cidade tem aí um orçamento, um dos maiores PIBs do nosso país, né? Nós somos o quarto PIB do país, nós somos a maior capital do sul do Brasil e nossa seriedade para falar sobre a vida dos nossos curitibanos e curitibanas. Além disso, quero agradecer mais uma vez a você que está me ouvindo, a me conhecer melhor. Me siga nas redes sociais, Camila Lanes 65, meu site www.camilalanes.com.br. Lá você encontra o meu plano de governo, os meus artigos de opinião, a minha agenda todos os dias, se está corrida. Mas, acima de tudo, nós temos de falar de Curitiba na época de eleição. Tenho certeza que depois da eleição a gente vai ainda muito sobre a nossa cidade. Agradeço a sua participação, candidata. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade.